Você já viu uma criança desafiar a sentença dos médicos e dobrar os joelhos diante do impossível? Hoje, você vai conhecer o testemunho de uma menina que, mesmo ouvindo que seu pai não tinha mais saída, acreditou que Deus poderia mudar o fim dessa história. Se você já orou por alguém que ama e não sabia mais o que fazer, fique até o final deste testemunho. Deus operou um milagre no hospital, restaurou uma família inteira e mostrou que a fé simples de uma criança move o céu. A paz de Deus, irmãos. Bem-vindos ao canal de testemunhos que edificam, fortalecem e renovam a fé da Irmandade. Hoje compartilho a obra que Deus fez na vida da pequena Rebeca, filha do irmão Paulo Sérgio, de uma comum do interior, numa prova que abalou toda a família, mas terminou com a glória do Senhor. O lar de Rebeca sempre foi cheio de vida. Cada canto da casa tinha uma lembrança de fé, alegria e comunhão. Logo cedo, era comum ouvir os acordes suaves do violão do irmão Paulo Sérgio ecoando da sala, entoando hinos enquanto a esposa, Dona Lúcia, preparava o café. O cheiro do pão fresco misturava-se com o perfume das flores do quintal. E a pequena Rebeca gostava de se sentar à mesa, ouvindo o pai falar de Deus com simplicidade, contando histórias bíblicas e testemunhos antigos. A paz daquele lar foi quebrada numa manhã nublada, quando Paulo Sérgio sentiu uma dor forte no peito. Tentou não alarmar a família, mas Lúcia percebeu algo errado ao ver o suor frio na testa do esposo e o tom amarelado de sua pele. Rebeca, com apenas 9 anos, entendeu pelo olhar da mãe que algo grave acontecia. Em poucos minutos, o corre-corre tomou conta da casa. O vizinho foi chamado às pressas, a ambulância chegou e os vizinhos se reuniram na calçada, muitos já chorando e orando enquanto Paulo era colocado na maca. No caminho para o hospital, cada minuto parecia uma eternidade. Rebeca abraçou a mãe com força, os olhos arregalados e cheios de medo. No hospital municipal, o diagnóstico foi imediato: infarto agudo do miocárdio. A equipe médica agiu rápido, mas a expressão dos profissionais era de preocupação. E as palavras soaram como sentença: ele precisa ser transferido para a UTI imediatamente. O estado é grave. A espera pelo diagnóstico foi angustiante. Dona Lúcia tentava se mostrar forte para a filha, mas o véu molhado de lágrimas e as mãos trêmulas entregavam sua aflição. Rebeca, calada, não saía do lado da mãe. Mas toda vez que alguém falava risco de morte ou pouca chance, ela se escondia atrás da saia da mãe e sussurrava: "Mãe, a gente vai orar, né?" Na UTI, o cenário era ainda mais assustador. O som dos aparelhos, o cheiro de álcool e o clima frio do hospital faziam o coração da menina apertar. O irmão Paulo foi sedado, entubado, cercado de fios, sem poder falar com ninguém. Apenas uma rápida despedida. Ele apertou a mão de Lúcia e tentou sorrir para Rebeca, que respondeu com um aceno tímido, os olhos já marejados. "O papai vai voltar, filha. Deus está com a gente." Foi tudo o que conseguiu dizer. Do lado de fora, a notícia se espalhou entre a Irmandade. Os irmãos começaram a mandar mensagens de apoio e formar grupos de oração. O cooperador da Comum visitou o hospital, leu um trecho da palavra e orou com fé, pedindo que Deus fizesse uma obra e sustentasse aquela família. Mesmo assim, o clima em casa era de silêncio. À noite, Lúcia sentou-se na beira da cama, segurando a mão da filha, e oraram juntas, pedindo a Deus força para suportar o que viesse. Do lado de fora, só se ouvia o vento batendo nas folhas da mangueira e o choro abafado da mãe. Para Rebeca, era a primeira vez que via o pai tão frágil. A saudade dele já apertava, mesmo com ele ainda lutando pela vida a poucos metros dali. A casa, que antes vibrava com risos, agora ecoava apenas orações e suspiros. No coração da menina, misturavam-se medo, saudade e uma esperança teimosa de que Deus ainda podia reverter aquele quadro, mesmo que os médicos dissessem não. E assim,
Aquela noite escura marcou o início de uma prova que transformaria para sempre a fé daquela família. Os dias seguintes pareciam não ter fim. Cada vez que o telefone tocava, um frio percorria a espinha de Dona Lúcia, temendo ouvir a notícia que nenhum coração está pronto para receber. O clima da casa era pesado, as janelas quase sempre fechadas, a comida esfriando na mesa e o silêncio quebrado apenas pelo choro contido de quem não queria demonstrar fraqueza diante da filha. Mas era impossível esconder a dor, e mesmo sendo criança, Rebeca percebia cada expressão, cada suspiro cansado da mãe. Enquanto a família se desdobrava para acompanhar Paulo Sérgio no hospital, Rebeca continuava frequentando a escola. Mas não era mais a mesma menina sorridente. Os professores notaram sua ausência de alegria. Os colegas sentiram falta das suas brincadeiras no recreio. Quando perguntavam, ela apenas dizia baixinho: "Meu pai tá dodói, mas Deus vai cuidar dele." Em cada cantinho do caderno, desenhava corações, cruzes e pequenas orações escritas com letra de criança. "Cura meu pai, Jesus. Traz ele de volta para mim." Na congregação, a Irmandade sentiu o impacto daquela prova. O cooperador de jovens organizou um movimento de oração e, ao final do culto, pediu a todos que intercedessem pela vida do irmão Paulo e pelo consolo da família. Algumas irmãs da Obra da Piedade foram até a casa levar um bolo, abraçaram Dona Lúcia e, antes de sair, oraram juntas na porta da sala. Foram momentos de lágrimas e esperança, em que o Espírito de Deus visitou aquele lar. Certa noite, quando a chuva batia forte no telhado e o vento fazia as cortinas dançarem, Rebeca percebeu que a mãe chorava baixinho na cozinha. Sem fazer barulho, foi até o seu quarto, ajoelhou-se ao lado da cama, abraçou a Bíblia e começou a orar com todo o coração. Não usou palavras difíceis nem longas frases. Apenas falou como quem conversa com o melhor amigo. "Senhor, eu sei que o Senhor pode tudo. Não deixa meu pai morrer. Eu prometo que se o Senhor curar ele, eu nunca mais vou faltar no culto. Eu vou te servir sempre, só devolve meu pai para mim." Naquela mesma madrugada, algo diferente aconteceu. Pela primeira vez em dias, Rebeca sentiu uma paz suave invadir o quarto, como se uma mão invisível acariciasse seus cabelos e dissesse em silêncio: "Eu estou ouvindo." Mesmo sem ver resposta, foi dormir tranquila, acreditando que sua oração havia subido ao céu. Sonhou que via o pai voltando para casa, sorrindo e a abraçando forte no portão. O tempo passou devagar. Os boletins do hospital eram sempre os mesmos: estado grave, pouca reação, preparem o coração. Os médicos foram sinceros com Dona Lúcia. A medicina já fez tudo, agora é esperar. Ele está nas mãos de Deus. Quando voltou para casa naquele dia, Lúcia olhou para a filha e, pela primeira vez, se deixou ser abraçada e consolada por aquela fé infantil. Rebeca, segurando a mão da mãe, repetiu: "A gente vai vencer, mamãe. Deus não vai deixar nosso pai partir." Foi então que, num desses dias de esperança frágil, a família recebeu uma ligação inesperada. O pastor de uma cidade vizinha, que nem conhecia a família, disse ter sentido de orar especificamente por Paulo Sérgio e pela menina Rebeca. Era Deus mostrando que, mesmo em meio à tempestade, sua mão não havia se afastado. A cada oração, a cada sonho, a cada visita, Deus dava sinais de que estava ouvindo o clamor daquela criança, preparando o cenário para um milagre que ninguém podia imaginar. O relógio marcava pouco depois das 3 da madrugada, quando o telefone da casa tocou. Dona Lúcia atendeu com as mãos trêmulas e a voz cansada da enfermeira do outro lado da linha parecia anunciar o pior. "Venha depressa, o quadro do seu esposo piorou muito. É bom a família estar por perto." A notícia caiu como uma pedra pesada sobre todos. Lúcia quase não conseguia se mover, mas sentiu uma força diferente invadir o peito.
Rebeca acordou com o barulho, viu a mãe em prantos e correu até ela, abraçando forte, como quem deseja impedir que a tristeza a leve de vez. Naquele instante, a fé e o desespero se misturaram. Lúcia ligou para alguns irmãos e pediu oração enquanto buscava forças para ir ao hospital. Rebeca, no entanto, não pediu para ir junto. Foi direto ao seu quartinho, ajoelhou-se de novo, desta vez mais decidida do que nunca. As palavras vieram com lágrimas, mas também com coragem. Senhor, é a última vez que peço. Eu não aceito perder meu pai. Se for da tua vontade, cura ele agora. Faz um milagre aqui e mostra para todo mundo que o Senhor ainda escuta a criança. Na UTI, o ambiente era de tensão e despedida. Os monitores apitavam, os médicos já não tinham esperança. Paulo Sérgio estava inconsciente, respirando por aparelhos, com sinais vitais cada vez mais fracos. Os médicos pediram para preparar a documentação e avisaram à equipe que o caso era praticamente irreversível. Uma enfermeira, que também era serva de Deus, saiu para orar no corredor, sentindo que o céu precisava ser movido. Enquanto isso, lá na casa, uma paz repentina tomou conta do coração de Rebeca. Era como se o tempo tivesse parado. Ela sentiu vontade de cantar um hino e, mesmo soluçando, começou a entoar baixinho o refrão: confia no Senhor de todo o teu coração. Sentiu uma presença doce e, naquele momento, teve a certeza de que não estava sozinha. Foi então que, no hospital, um dos aparelhos começou a sinalizar melhora. O ritmo cardíaco de Paulo, que estava lento e irregular, começou a se normalizar. O oxigênio subiu, a pressão estabilizou e, de forma repentina, ele abriu os olhos, respirou fundo e balbuciou o nome da esposa. A equipe médica se espantou. Alguns correram para conferir os exames. O médico responsável, homem experiente e cético, olhou para o prontuário, depois para o paciente e não entendeu o que via. Isso não tem explicação médica, afirmou surpreso. É um milagre. Na sala de espera, Lúcia sentiu o telefone vibrar novamente. Desta vez, ouviu uma voz diferente. Venha, seu marido reagiu. Ele acordou. O coração acelerou. As lágrimas agora eram de alívio. Ao chegar à UTI, viu Paulo Sérgio acordado, ainda fraco, mas consciente, apertando-lhe a mão com força e sussurrando: o Senhor ouviu o nosso clamor. O hospital inteiro se comoveu. Os médicos passaram a tratar Paulo como o paciente do milagre, e muitos funcionários testemunharam que nunca tinham visto uma recuperação tão súbita. A notícia se espalhou e a Irmandade celebrou em oração. O impossível havia acontecido. A fé de uma criança moveu o coração de Deus e o nome do Senhor foi glorificado até entre os que não criam. Os dias que se seguiram foram de gratidão, lágrimas de alegria e testemunho vivo em cada canto daquele lar. Paulo Sérgio, ainda se recuperando, pôde voltar para casa antes do previsto, contrariando todos os prognósticos médicos. A notícia da cura correu pela cidade e pela Irmandade, alcançando até mesmo pessoas distantes que haviam orado pela família. Quando finalmente retornou ao culto, foi recebido com abraços, lágrimas e louvores, e não houve quem não sentisse a presença de Deus naquele ambiente. O cooperador pediu que Paulo desse uma palavra, e ele, com a voz embargada e os olhos marejados, não falou de dor, mas só de gratidão. Deus ouviu o clamor de uma criança e transformou a sentença de morte em bênção de vida. Eu sou prova de que Deus ainda faz milagres. A pequena Rebeca, fiel à promessa que fez em oração, nunca mais faltou a um culto. Se tornou exemplo entre as crianças e até os adultos da congregação. Era comum vê-la sentada nos primeiros bancos, Bíblia aberta no colo, atenta à palavra, com os olhos brilhando de esperança. Cada vez que havia movimento de oração, ela se levantava e pedia: ore pelo meu amigo, pela minha professora, por quem está triste. Deus faz.
Sua fé inspirou outras famílias e muitos passaram a acreditar mais na força da oração infantil. A vida voltou a pulsar naquela casa. O som do violão do irmão Paulo Sérgio ecoava mais forte, o cheiro do café voltou a ser sinal de alegria pela manhã, e o sorriso de Rebeca enchia todos de esperança. A família entendeu que as provas vêm, mas a fidelidade de Deus nunca falha. E a igreja, ao ouvir o testemunho contado com detalhes no púlpito, foi tomada por uma certeza renovada. Quando tudo parece perdido, Deus se move por uma oração sincera, ainda que seja de um coração pequenino. Se hoje você está enfrentando um vale, não desista. Lembre-se de Rebeca. Mesmo pequena, ela dobrou os joelhos e não aceitou a sentença dos homens como palavra final. Talvez a resposta não venha do jeito que esperamos, mas o Senhor conhece cada lágrima e transforma o impossível em realidade quando entregamos tudo nas suas mãos. Não importa a sua idade, não importa o tamanho da sua fé. Deus vê, Deus ouve e Deus responde. Se este testemunho falou ao seu coração, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma obra que Deus tem realizado no meio da Irmandade. Compartilhe este vídeo com alguém que está passando por uma prova. Você pode ser canal de bênção para fortalecer a fé de quem precisa de esperança. Comente abaixo contando como Deus já te visitou, ou simplesmente escreva: "Eu creio no Deus do impossível", para testemunharmos juntos. Se você tem um testemunho de vitória, envie sua mensagem para nós. Com alegria, entraremos em contato para edificar toda a igreja com a sua experiência. Que Deus abençoe a sua vida e que a paz de Deus permaneça no seu lar, hoje e sempre.